Olá, estou Aristeu nessa encarnação e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 57 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. Traz para nós, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 23 de Paulo, dizendo assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. A compreensão do serviço do Cristo, diz Emmanuel, entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. E cada homem culto deve indagar a si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades aqui na Terra. Se fizesse isso, encontraria no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Pergunta ele. Em outras palavras, o que Emmanuel quer dizer e trazer para nós neste capítulo? Ele quer dizer exatamente que no transcurso dos anos as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, as leis dos homens, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos sempre mais altos. Mas quando o homem realmente assume seu compromisso perante Jesus. Esse é o título do capítulo. Perante Jesus. E perante Jesus nós temos que assumir esse compromisso. Temos que assumir o compromisso de que vamos, nesta encarnação e assim por diante, em outras encarnações futuras, vamos estar sempre fazendo um esforço de nos modificar internamente, evoluindo espiritualmente através do amor e não pela dor. Quando Emmanuel diz que tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo, é uma realidade e uma verdade muito forte. Quando nós trabalhamos na seara do Cristo, ajudando ao próximo, praticando a caridade, colocando o nosso amor fraterno em ação, a gente vai estar realizando todo esse trabalho em benefício do próximo, mas concomitantemente em nosso benefício. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor, ou seja, nós temos o nosso livre-arbítrio. E no nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer coisas ruins ou coisas boas. A decisão cabe a nós. Ele fala em que os homens passam, mas a doutrina do Mestre Jesus, essa permanece. As leis divinas, essas são imutáveis, elas permanecem. Quando Emmanuel traz no último parágrafo deste capítulo, dizendo administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados. Que tutelados ele fala? Naqueles responsáveis, principalmente pelas governanças, pelos líderes políticos, para que vejam e trabalhem, que se dediquem em prol do bem comum, que deixem a personalidade, principalmente egóica, de lado, porque um dos grandes entraves da nossa evolução espiritual é o egoísmo, é o orgulho, mas principalmente o egoísmo. Emmanuel traz dizendo: o trabalho digno é a oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á
ou desonrar-lhe-á a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, precisamos sim nos convencermos que nós assumimos um compromisso antes de estarmos aqui encarnados. Compromisso esse para conosco mesmo, para com o nosso eu divino, para com o Mestre Jesus, para trabalharmos na seara do Cristo. Então, perante Jesus, sejamos cada vez mais seguidores da educação moral, da doutrina moral do nosso Jesus Cristo. Não nos esqueçamos nunca dos 2 mandamentos que o Mestre nos trouxe, imenso, que traz uma imensidão enorme de compromisso para nós. Ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua energia, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. Esse é meu primeiro mandamento, mas ama também o próximo como a ti mesmo. Este é o meu segundo. Está lá no Evangelho do Mestre Jesus. Aí, para reflexão, eu pergunto: para nós amarmos o próximo, também precisamos nos amar, conforme disse Jesus. E eu pergunto: estamos nos amando? Estamos orando e vigiando? Principalmente vigiando os nossos pensamentos, para não cair nas tentações do mundo inferior, para não estagnar na nossa evolução espiritual. Estamos realizando a prática do amor em ação, que é a prática da caridade. Estamos evitando de sermos egoístas. Estamos trabalhando dentro de nós os nossos conflitos internos. Estamos nos modificando para melhor. Isso tudo são perguntas e questionamentos que nós devemos nos fazer diariamente. Porque perante Jesus, nós precisamos sim realizar um grande esforço de não julgar o próximo, de cada vez mais elevar os nossos pensamentos, de parar com julgamentos das atitudes dos outros, sejam quais forem os motivos que possamos alegar, seja de cunho comportamental do nosso universo doméstico, ou seja, além do nosso universo doméstico, com relação ao nosso país, à nossa sociedade em si. Então, isso tudo nós podemos nos perguntar perante Jesus. Estamos agindo e buscando o caminho reto da retidão? Porque o que se leva desta vida é a vida que se leva. E se somos reencarnacionistas, precisamos urgentemente assumir definitivamente o nosso compromisso que lá atrás nós fizemos esse pacto, esse acordo, assumindo esse compromisso, buscando esse comprometimento de ajudar ao próximo, de seguir a trilha na seara do Cristo, para que possamos termos condições de futuramente passarmos de seres do reino nominal para o reino angelical. E se não dermos os primeiros passos, nunca vamos chegar lá. Então pense, não nos deixemos influenciar pelo dia a dia do materialismo denso. Precisamos sim, porque estamos encarnados, de uma parte desse materialismo denso, de trabalhar esse materialismo denso. Mas o fundamental
E a escolha principal e a prioridade é a nossa caminhada espiritual. Por isso, meus irmãos, nos comprometamos, estejamos comprometidos com o Mestre Jesus, com o trabalho na seara do Cristo. E perante Jesus, eu encerro desejando a todos muita luz. Que o amor incondicional do Cristo nos envolva a todos, nos trazendo uma paz imensa interiormente, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, independente das coisas que estão acontecendo no nosso país, independente das coisas que estão acontecendo no nosso planeta. Evitemos o lixo mental, a fim de não poluir cada vez mais a psicosfera planetária e darmos dessa forma um trabalho muito grande para os nossos irmãos espíritos de luz, para que eles possam realmente realizar esse trabalho da limpeza da psicosfera de uma forma em que nós contribuímos bastante, mas que cada vez menos possamos jogar formas, pensamentos negativas nessa psicosfera do nosso planeta. Essa é a nossa contribuição. Precisamos sim, cada vez mais seguir a cartilha do Mestre Jesus. E perante Jesus, nos comprometermos a sermos cada dia melhores. Um passo de cada vez. Que o Mestre Jesus ilumine então a todos nós. E que assim seja. Muita paz, muita luz, e que a mente serena e o coração calmo seja uma constante internamente em todos nós. Que assim seja. Graças damos ao Mestre Jesus, que não nos abandona, ao mundo espiritual que não nos abandona, e a centelha divina que temos dentro de nós e que o Pai não nos desampara. Um grande abraço fraterno em todos. Muito obrigado.